Se depressão e tristeza não são a mesma coisa e, inclusive, um pode acontecer sem o outro, ou seja, é possível ter um episódio depressivo onde você não se sente triste, pelo menos não o tempo todo, por que será que é tão fácil de confundir uma coisa com a outra? Oi, guerreiros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e aproveitando que a gente está falando sobre depressão aqui no canal, hoje eu queria falar também sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção e, como todas as emoções, elas são reações às coisas que acontecem ao nosso redor. Ou seja, o normal, o ideal no plano das ideias é que você sinta uma emoção durante poucos segundos ou minutos e não que você fique triste por dias, semanas, entende? Várias quantidades de tempo, porque a emoção não foi feita para durar todo esse tempo. Ela é assim, ó, num piscar de olhos. Começou, terminou. Então, apesar das pessoas confundirem muito tristeza com depressão, falar que tá deprimido ao invés de que tá triste, elas não são sinônimos e, na verdade, elas não têm muito a ver uma coisa com a outra. A depressão é um estado de humor, e o humor fala principalmente sobre a nossa energia, sobre o nosso bem-estar. Então, algumas palavras que a gente poderia utilizar para descrever uma depressão seria indisposição, mal-estar, exaustão, sem motivação. Isso seriam sinônimos, não são sinônimos, tá? Mas o que mais se aproximaria aí de uma depressão. Tristeza não tem nada a ver com isso. Mas é verdade que quando a gente tá em episódios depressivos, a gente acaba ficando mais vulnerável a emoções como a tristeza. Mas a tristeza não é a única, não. Raiva, culpa, vergonha, todas essas são emoções que acontecem com mais frequência numa depressão do que numa outra situação qualquer. E por que será que isso acontece? Mas antes de eu te contar a resposta para essa pergunta, já se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer e me incentivar a fazer mais vídeos como esse. E também deixa seu like se você quiser saber mais sobre os episódios depressivos. Ok, Lorna, então por que a gente fica mais vulnerável a esses sentimentos negativos quando estamos deprimidos? A essa altura do campeonato, vocês já devem saber que a depressão no transtorno bipolar é um fenômeno biológico, ou seja, não são coisas que acontecem na sua mente que te fazem ficar deprimidos, e sim coisas que acontecem no seu cérebro que te fazem ficar deprimidos. Qual que é a diferença? Coisas que acontecem na sua mente são os nossos eventos, pensamentos, memórias, esse tipo de coisa. Coisas que acontecem no seu cérebro nada mais é do que a sua bioquímica, seus hormônios, seus neurotransmissores. Então, no transtorno bipolar, nós temos uma alteração nos seus neurotransmissores que faz com que os sintomas depressivos aconteçam. Mas não é só isso que eles fazem. Os neurotransmissores têm um papel gigantesco na forma como os seus pensamentos acontecem. Ou seja, é como se o seu cérebro fosse um carro, a sua mente estivesse dentro desse carro e o motorista fossem os neurotransmissores, que são os químicos lá cerebrais que você tem. Então, para onde esses químicos te levam é para onde a sua mente, seus pensamentos, suas memórias também vão. Se esses químicos te levam para um episódio depressivo, é natural que a sua mente fique mais sensível aos pensamentos de cunho depressivo. E é aí que entram os sintomas psicológicos da depressão. Tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu expliquei direito. É sério, viu? Tô rindo até de nervoso, porque às vezes eu fico pensando que pode ser que nada que eu fale faça sentido e eu nunca vou nem saber se ninguém me falar. Então, por favor, me fale. Mas ok, prosseguindo. Então, esse carrinho tá indo em direção à depressão, tá indo ladeira abaixo e os meus pensamentos estão indo junto, porque eles estão dentro do carro. Por consequência disso, a gente acaba resgatando os nossos pensamentos e memórias que atuam como um ciclo vicioso para esse estado depressivo. É como se fosse a gasolina do carro. Você vai pegando tudo que já aconteceu de desgraça na sua vida e vai revivendo aqueles sentimentos. Uma coisa muito engraçada sobre o nosso cérebro é que ele não sabe exatamente o que é real, o que é imaginário, o que é passado, o que é presente. Ele junta como se fosse tudo a mesma coisa. Então pode ser que você tenha sofrido uma situação muito difícil lá quando você tinha 6 anos e aí num episódio depressivo tudo isso volte. Eu lembro de uma situação engraçada que aconteceu comigo, eu tava muito mal. E eu tive um cachorro quando eu tinha, acho que 10 anos, o nome dele era Ralph.
E aí, numa dessas situações de episódio depressivo, eu lembro que eu tava deitada assim no sofá. Eu lembrei do Ralph, e aí eu lembrei que o Ralph tinha morrido. Eu comecei a chorar porque o meu cachorro tinha morrido 15 anos atrás. Então foi assim, único, um momento único na minha vida. Porque eu sentia aquilo como se estivesse acontecendo agora. E tá tudo bem, porque esse realmente é o mecanismo da depressão, é isso que ela faz com a gente. Como eu fico resgatando esses pensamentos, essas sensações, essas memórias, eu fico mais sobrecarregada emocionalmente. E é aí que eu dou brecha para aquelas emoções negativas entrarem em ação. Então, recapitulando para a gente entender o que acontece. A depressão não surge porque você estava triste. A depressão não costuma surgir porque você sofreu uma perda na sua vida, porque algo aconteceu. Não. A depressão no transtorno bipolar costuma surgir por causa de alterações químicas que acontecem no seu cérebro, que fazem com que você perca a motivação, perca a energia, perca o seu bem-estar, perca a sua vontade de viver. Tudo isso realmente acontece. Essa bioquímica, esses neurotransmissores, é como se estivessem dirigindo um carro que está indo ladeira abaixo. E dentro desse carro estão seus pensamentos, suas memórias, coisas que acontecem aí na sua mente. Já que o carro está descendo a ladeira abaixo, a mente acaba descendo junto. A mente e o carro não são coisas iguais, são diferentes. Mas a mente está dentro desse carro, tá? Dessa forma, a gente acaba resgatando tudo o que aconteceu de ruim na nossa vida até aqui, como se a gente estivesse vivenciando essas coisas hoje, e não como se fossem coisas do passado. Isso ativa as nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos. E muitas dessas crenças não são coisas boas, são coisas relacionadas ao abandono, ao fracasso, à dependência emocional. E é esse tipo de pensamento que nos deixa sensível a reações emocionais negativas, como a da raiva, culpa, vergonha, tristeza. Ou seja, a depressão e as emoções negativas não estão diretamente relacionadas, mas uma coisa pode levar a outra. Assim como pode também não levar. Já que as emoções são reações que a gente tem às coisas que acontecem à nossa volta, se acontecer algo engraçado à nossa volta, por exemplo, se eu ver um meme na internet ou alguma coisa assim, é claro que eu vou dar risada, mesmo que eu esteja deprimido. E é por isso que a gente vê tanto aquela frase na internet, né? Que nem sempre a depressão tá ali estampada na cara das pessoas. Porque, em geral, o que a gente vê são as emoções dessa pessoa. E não necessariamente o que tá se passando pela cabeça dela. Não necessariamente esses pensamentos e memórias que estão sendo tirados ali do fundo do baú, porque o carrinho tá indo ladeira abaixo. Ficou claro, pessoal? Não esquece de comentar aqui embaixo desse vídeo se você não entendeu alguma parte que eu explico de novo, tá bom? Te vejo por aí. Tchau!